Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para o nosso bate-papo das quintas-feiras. Hoje nós vamos falar a importância do atendimento multidisciplinar. Vamos esperar aqui a doutora Cris entrar. Enquanto isso, vamos fixando a nossa live. Enquanto ela não entra, para a gente ter o nosso papo gostoso da quinta-feira. Ela já entrou, já vou aceitar. Deixa eu só fixar aqui. E aí a gente já começa a nossa live de hoje. Vamos lá. Pronto, a importância do atendimento multidisciplinar. Vamos lá. Acho que foi. Aí. Oi, Carlinha, Olá, tudo bom? tudo bom, Cris? Boa Boa noite. noite, tudo jóia e com você? Tudo bom, graças a Deus, tudo em ordem. Tirar do Wi-Fi aqui para não ficar caindo, Oi. para não ficar pausando. Só tirei do Wi-Fi porque eu já vi que vai começar a pausar, então acho que agora fica melhor. Agora foi. Tá joia. E aí, como é que estão as coisas, Carlinha? Tudo bem? O Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia, pessoal tirou umas tudo em férias. ordem. Nossa, né? Segunda-feira a gente não apareceu por aqui, que a gente teve É, Masterclass, né? Então o pessoal teve umas também férias. sábado nós ficamos, sábado nós ficamos 2 horas e meia aqui, né? Então eu tinha que dar umas férias pro pessoal Mesmo mesmo. porque a gente parou no meio, senão a gente continuava mais, né? Mas parece que fez sucesso, né? Pela nossa enquete, o pessoal quer Sim, mais sim, masterclass. Então, vamos ver aí um sim, jeito de viabilizar uma forma mais. Uma plataforma mais adequada, né? Para a gente fazer esse tipo sim, de apresentação. Vamos lá. sim. Se o pessoal É pede, isso a aí. gente faz. A gente faz. É isso Exato. mesmo. E Então, o nosso tema de hoje, vamos esperar o pessoal entrar, né? exato. E a gente começar o nosso tema de hoje. A gente acabou decidindo fazer esse tema, né, Cris? Porque a gente tem visto que o atendimento multidisciplinar ele é muito importante para que os cuidados desse bebê e o acolhimento dessa mãe, o empoderamento dessa mãe no sentido dela estar segura quando ela vai para casa, na rotina diária aí, né, na conduta da amamentação, do cuidado do bebê. E a gente tem percebido que as mães andam se perdendo um pouco, né? Então é muito importante que elas sejam sustentadas por profissionais capacitados, né? E que levem. A gente vê um monte de mãe desistindo aí no meio do caminho, no sentido de porque não foi amparada, não foi direcionada, e mesmo sendo direcionada, muitas vezes elas não suportam a carga da responsabilidade, porque não é fácil mesmo, né? Exato. Hoje eu até fiz um post falando a respeito de que elas precisam se empoderar de autoconfiança, né? Elas precisam se empoderar de autoconfiança, porque elas são incríveis, muito. Não é fácil, né, fazer o que as mães fazem, e que elas precisam ter confiança no que estão fazendo, e não só se cobrar e ver o que está saindo de errado, e sim ver o bom, o quanto andou, o que está sendo feito de legal, né? O quanto ela está conseguindo realizar, e quando não consegue, levanta a mão, grita, né? Tem um suporte, né? Tem uma pediatra para chamar de sua, tenha uma nurse para chamar de sua, tenha uma nutricionista para chamar de sua, enfim.
que tenham profissionais à sua volta que possam lhe dar a mão e sustentar, porque não é muito fácil mesmo, né? A maternidade, o maternar e o amamentar é uma carga, uma responsabilidade muito grande para a mulher, né? Exatamente. E aí a importância dessa live falando a respeito disso, né, Cris? Eu acho que a gente sempre gostou, né, Carlinha, dessa abordagem multi, né? A gente já, acho que na verdade a nossa parceria deu certo porque a gente tem muita segurança em trabalhar, né, com equipe multidisciplinar. A gente sabe muito bem quais são os papéis, né, onde entra, onde se encaixa cada um dos profissionais. Mas é engraçado que quanto mais você trabalha, mais você tem a certeza que isso é importante. E acho que a gente está nessa fase, na verdade, eu acho que a nossa parceria, eu e você, já estava muito bem sedimentada. Agora a gente trouxe realmente a questão da fisioterapia, seja com a osteopatia ou com o toque sutil, e a gente vê como melhora o desfecho, e quanto mais precoce a gente aborda, mais fácil a nossa intervenção. E a gente tem a questão nutricional também envolvida, né? E uma coisa que você falou, eu acho, e na verdade tendo essa experiência, a gente vê muito diferença de desfecho, né, Carlinha? Quando o paciente vai bem certinho e faz todo o passo a passo que a gente pede para fazer, e como é o desfecho, às vezes, aquele paciente que é, burla algum passo por, de repente, não sentir a importância de como é Sim, importante, né, o outro profissional, e acaba insistindo, e daí fica jogando para a gente mesmo uma função que não é nossa como profissional, é do terceiro, sim, e a sim. gente não consegue resolver a questão daquele bebê, e isso angustia. Isso entristece. Nossa, me entristece de uma forma assim que você fala, eu estou de mãos atadas, e o que, que eu posso fazer? Não é a minha praia. Não E é é. o que a gente sempre fala aqui, né? Cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Então a gente vê essa importância, e eu acho que ainda tem um outro sentido, é que realmente ter essa rede de confiança, entendeu? Porque às vezes o barato sai caro, né, Carlinhos? Então, Sim, assim, sim, quando a gente indica um profissional, é porque a gente sabe da qualidade do atendimento, da confiança. E daí, às vezes, a pessoa pega algum outro profissional que a gente não conhece. Não, não que só a nossa rede seja necessária, não sim. é isso. Mas realmente ter uma boa indicação daquele profissional que você vai é, frequentar ou ser avaliado, porque às vezes é o que eu falei, o barato sai caro. Então, às vezes, um profissional que te atende mal, você vai gastar muito mais para consertar o que foi mais mal feito, do que de repente você já realmente investir em um bom atendimento para evitar esse tipo de questão, né? E os desfechos, né, Carlinhos? Igual, na semana passada eu tive uma paciente que saiu da maternidade, ela estava com muita sensibilidade, muito insegura, e daí, beleza, a gente deu a fórmula lá na lata, ela não saiu, não tomou complementação em momento nenhum, mas eu falei assim, tenha em casa, porque se bater um desespero às 3 horas da manhã, você não vai dar a coisa errada, você não vai fazer da mão do Sim, modo errado. sim. Aí o Você vai pai estar direcionada, né? Exato. E daí o pai foi comprar e é uma fórmula mais cara. Ele viu ainda o preço da maior. Ele falou assim, mas custa R$ 200. Eu falei, então. Tá vendo como o leite materno é barato, Exato. Pensa né? numa pessoa que se empenhou no aleitamento materno. Veio hoje Né? bonitinho, só perdeu 20 gramas da alta, a mãe já está sem sensibilidade, consegue amamentar aí 30 minutos, né? Então tem essas questões, né? De saber Sim, que o investimento, às vezes, vale a pena, uma parte das vezes um atendimento com um bom profissional vale a pena, e sem dúvida. saber realmente, acho que essa live vai ser interessante,
para a gente falar exatamente qual seria mais ou menos o papel de cada profissional, né, Carlinha? Para daí as pessoas, Sim. porque senão as pessoas ficam na dúvida, né? Eu sei que a gente já teve Porque, live específica com cada um, né, dos sim, profissionais, mas às vezes a pessoa não conseguiu assistir ou sim, alguma coisa. assim. Eu não Só fazendo Eu só tô um tentando adendo, ajustar aqui tá vendo que eu o tô tripé. mudando. Na verdade eu tô sem Só- ele, então eu não sei o que é pior, sabe? Um com Ah, ele, pior sem ele. Eu acho que eu só vou abrir meu computador aqui, que daí ele me serve de apoio. Mas eu tô ouvindo, Carlinha, se você quiser continuar, pode... uma coisa que, só para complementar o que você estava falando, que não só nós somos uma rede né, de eficiente, claro que não, existem muitos profissionais eficientes e competentes, mas uma coisa que a gente trabalha e que a gente faz feedback um para o outro, né? Você, quando eu atendo, antes de chegar em você, né? Porque a gente tem aquela coisa de nasceu, passa primeiro comigo, antes de chegar na Cris, né? Saiu da maternidade, as primeiras 48 horas pós saída de maternidade é muito importante. E a gente se conversa, uma conversa com a outra, a gente passa feedback positivo ou negativo do que a gente está fazendo em relação à nossa assistência. E isso também em relação aos outros profissionais, o fisioterapeuta, o osteopata, né? O Rafael até fala para mim, ai, Carlinha, você é super detalhista, porque eu gravo áudio, ó, a gente está te mandando um paciente, assim, assim, assim. Porque se a gente encaminhou, Cris, se a gente teve a visão que a gente precisou encaminhar esse paciente por algum motivo, é porque saiu da nossa alçada. Então a gente já fez tudo o que tinha que fazer e a gente não quer ficar enxugando gelo mais. Né? A gente não quer ficar fazendo saída pela esquerda, saída pela direita, vamos ver como fica. Não, vamos resolver o problema, porque você pode perder uma amamentação e você pode interferir num crescimento, num desenvolvimento dessa criança, né? Então, a gente se conversa. Então, a rede, que é multidisciplinar, ela se dá feedback. Um conversa com o outro. Olha, vi isso, fiz isso. E aí, a partir desse feedback positivo ou negativo, a gente vai tomar outras condutas em relação ao atendimento. E isso é muito importante, né? E muitas vezes as pessoas falam, é frescura, né? Imagina, a criança tem alguma disfunção de pega, você precisa ajustar isso, você é da amamentação, vai muito além, né? Da gente conseguir, como você mesmo diz, o Papai do Céu, ele é super competente, fez as coisas muito bonitinhas, mas tem coisas que passa, a gente não consegue enxergar. O peito, por exemplo, não é transparente. Esse é um Né? erro do Papai do Céu. Né? Outro erro do Papai do Céu é a gente não ver como é que está trabalhando essa língua nesse peito dessa mãe. Se essa disfunção de língua aí, por exemplo, um exemplo, está impactando de uma forma, quem vai ver isso não sou eu. Né? Claro, a gente vai identificar algumas coisas, porque entramos com algumas estratégias aí de conduta, com certeza. A partir do momento que aquela estratégia já não deu mais certo, é hora de você falar, não, agora é preciso encaminhar. E a gente precisa ter essa consciência e esse direcionamento sempre. E uma coisa que é muito legal aqui na Alice é isso, a gente trabalha dessa forma, né? E a gente vê resultados lindos, né? A gente vê resultados de crianças crescendo, se desenvolvendo, e é isso que a gente quer uma boa assistência, a gente quer ver essa criança crescer, se desenvolver e os pais conseguirem levar isso de uma forma mais eficiente e mais legal, né? Mais branda, mais suave, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. E a gente saber, como você disse, talvez as pessoas não saibam até onde o enfermeiro pode ir, até onde o pediatra pode ir, até onde o nutricionista pode ir.
e juntos a gente forma uma equipe para direcionar e dar eficiência desse atendimento, dar essa efetividade de boa assistência, que é isso que a gente preza, né? Exatamente. A nossa equipe aqui na Alice, ela é basicamente composta de 4 profissionais, né? A gente tem, então, pediatra, que nem sempre sou eu aqui, mas eu que apareço por aqui, mas a gente tem mais 2 outras pediatras aqui. Tem a Carlinha, de enfermeira, a gente tem a nutricionista, que é a Flavinha, e a gente tem o pessoal da fisioterapia, que tem tanto o Rafa quanto a Tati, que acabam atendendo os nossos pacientes. Em um mundo muito ideal, essa gestante teria uma consulta no pré-natal com cada um desses profissionais. Então, passar com a consulta com o pediatra, com a enfermeira, com o fisioterapeuta e com a nutricionista. Não é a realidade que a gente consegue atingir, mesmo aqui hoje, onde a gente tem esses profissionais disponíveis, a gente ainda não é a nossa realidade conseguir que a gestante passe com os 4 profissionais. Normalmente, antes do pré-natal, o que elas costumam fazer ou é passar comigo ou com a Carlinha. A gente já tentou fazer um atendimento em conjunto, mas acho que dá para contar nos dedos, né, Carlinha? Acho que foi 2 ou 3 que a gente conseguiu fazer realmente esse atendimento em conjunto. Mas eu também não sei se essa seria a melhor modelo em conjunto, porque eu acho que ficou muito longo, na verdade. E eu acho que existe um momento onde a mãe para de prestar atenção. E daí você começa a dar muita informação e ela não assimila, não entra. Então, eu acho que momentos separados, sabendo o que cada um está falando, mas em momento, até para não ficar repetitivo, cada um que está falando, esse seria o modelo ideal. O que a gente vê normalmente hoje é ou a pessoa passa comigo ou a pessoa passa com a Carlinha. E já é ótimo, tá bom? O ótimo não pode ser inimigo do bom. Então, quando acontece dessa forma, já é melhor do que não ter nenhuma orientação no pré-natal. Mas o que está acontecendo? Agora a gente está vendo, porque daí o que acontece? Normalmente na consulta do pré-natal, a gente também oferece o acompanhamento na maternidade. Então, o que a gente tem visto? Tanto pessoas que passaram comigo, como a Carlinha, e acabaram não levando o seu pediatra ou o seu consultor de amamentação para o momento de maternidade, reclamando muito da assistência na sala de parto e na maternidade, né, Carlinha? A gente muito. A gente não está aqui para falar sobre atendimentos ou qual instituição, mas são grandes maternidades aqui de São Paulo que, gente, a gente já comentou aqui outras vezes, o volume de atendimento é muito grande. Vocês não vão ter o atendimento diferenciado que vocês esperam se vocês não levam o profissional de vocês, tá bom? Não dá para exigir isso. E façam um plano de parto. Isso é uma coisa que a gente fala no pré-natal, para vocês fazerem um plano de parto, documentem, imprimam ou tenham um PDF para vocês mostrarem na admissão. Porque só vocês solicitarem de boca não vai ser suficiente. A prescrição de fórmula vai ser mais frequente, né? Não tem jeito, né? A Carlinha teve um caso aí interessante essa semana que aconteceu tudo isso. E teve uma paciente minha que ganhou na maternidade, falou que estava tudo bem, e a orientação depois de 48 horas, a Carlinha atende. E daí, quando ela chegou, não estava tudo bem, né? Então, a gente, porque também não teve essa assistência no trabalho de parto e na maternidade. Então, a gente vê que a gente tem um pouco mais de trabalho para ajustar depois essas questões. Então, o ideal consulta no pré-natal com os 4 profissionais, ter um atendimento específico em sala de parto e durante as visitas na maternidade. E uma pergunta que me veio de uma colega, até pediatra, era: você faz assistência só na sala de parto e não vem na visita?
eu não tenho como desmembrar. Eu só fecho o atendimento completo porque não faz sentido. Não é nem questão financeira, nem nada, mas não faz sentido ir fazer um atendimento e depois você não dá continuidade nele para depois voltar com você. Fica uma Sim. coisa bastante bagunçada. Depois da alta, a orientação é que retornem com a Carlinha em 48 horas, com 7 dias de vida, retorna comigo, tá? É o com pediatra, na verdade. Então, esse é o protocolo, digamos assim, que a gente faz aqui na Ares. E aí tem a questão da osteopatia ou da fisioterapia e da nutricionista, que se você teve uma assistência no pré-natal, já teve um trabalho, o trabalho de parto foi tranquilo, você não teve nenhuma intercorrência, sei lá, um bebê que é pélvico, um bebê que tem uma distócia de ombro, alguma coisa que necessite de uma avaliação do osteopata antes, você consegue deixar essa avaliação próxima aí de um mês, de repente. Eu tenho uma outra paciente que está indo para o segundo mês, ou Ou que a antes. gente identifique Isso. alguma coisa Ou antes, quando a antes, gente né? identifica alguma coisa. E a Flavinha já falou aqui também na consulta, que na live com a gente que ela fez, que como essa mãe tem muitas questões nesses primeiros dias, nesse primeiro mês, e aí ela Pós-parto é difícil. deixaria a avaliação dela lá entre o primeiro e o segundo mês. Isso pensando que a mãe fez a orientação dela no pré-natal direitinho, tá bom? E agora eu também estou começando a fazer um protocolo onde eu colho o exame das mães que estão amamentando, próximo também de um mês de vida, porque daí fica muito mais fácil a gente ajustar a suplementação materna e suplementação da criança guiado, tem que ser personalizado, não tem como a gente Sim. fazer uma receita de bolo para todo mundo. Nós somos indivíduos muito diferentes, com necessidades muito diferentes. Então, acredito que o público que vem nos procurar quer um atendimento diferenciado, e tem razão, e tem o porquê, então aqui ele vai encontrar esse tipo de atendimento diferenciado. Então, normalmente o nosso protocolo ideal seria esse. Se acontece hoje em dia, na verdade a gente ainda não conseguiu colocar ele em prática 100%, porque acho que existe toda uma mudança de cultura, né, Carlinha, das pacientes, de Sim, entenderem como é que funciona, para que tanto profissional, é só amamentar, meu Deus, é assusta. instintivo. Na verdade, o que eu sinto em alguns momentos, em alguns pacientes que tivemos aí no decorrer aí, quando a gente identifica, porque eu identifiquei, e aí eu falei, bom, vamos ver como é que funciona isso. Às vezes é só um ajuste mesmo. Aí eu identifico, você identifica. E aí a gente solicita que vá Bate o conversar martelo. com esse outro profissional. A gente faz uma junta, né? Isso, Vamos dizer assim. exato. E, e aí o que eu sinto em alguns pais, que eles se assustam, porque eles acham que é só colocar a criança no peito e que tudo vai dar certo. E não é bem assim. A amamentação é uma construção. Eu sempre falo isso. E muitas vezes ela sai do poder da mãe. A mãe ela está disposta sim a amamentar, ela está disposta, ela aprende como faz, como posiciona, como tem que preparar a mama, porque tudo isso a gente ensina, né? Como que esse bebê tem que virar o peito, de quanto em quanto tempo, quais são as estratégias de ganho de peso, porque essa criança sai da maternidade, obviamente, com outro peso do nascimento, né? Óbvio. E ela precisa retomar esse peso. Claro que a primeira semana é uma adaptação, e a gente não é xiita a ponto de achar que a criança tem que ganhar 40 gramas por dia na primeira semana. Né? Existem muito mais fatores de avaliação, você já falou aqui várias vezes, que a gente não identifica só ganho de peso, a gente identifica outros parâmetros, a gente tem outros parâmetros aí para identificar se essa criança está
ok, se ela está indo bem, né? Então, essa mulher, e a cobrança é muito forte em cima dessa mulher. Então, as pessoas, o marido, a rede agouro, né? O vizinho, o primo, enfim. Falei, escuta, mas para que tanta frescura? Isso tudo é frescura, gente. Põe no peito e deixa. Só que ela começa a ter outras coisas no seu próprio corpo, né? Eu dei um exemplo aqui de disfunção de língua que acaba fissurando o peito. Tem um teste de linguinha negativo, a criança tem uma linguinha boa, mas às vezes a via de parto interferiu nisso. Percebe? A gente já falou isso algumas vezes. Então tem várias questões que podem impactar nessa amamentação. Então a gente precisa acolher essa mulher porque ela se sente culpada de não estar conseguindo. E as pessoas se assustam. Ué, mas não é só pôr no peito e deixar passar o tempo? Deveria ser dessa forma. Mas às vezes a gente identifica algum problema e para que não se perca essa amamentação, para que a gente ajuste tudo e essa amamentação permaneça por 2 anos ou mais, ou pelo menos, né, 1 ano de vida, né, que é muito importante para essa criança, a gente precisa ajustar, porque senão se perde. Essa mulher não vai conseguir ficar com essa mama fissurada o tempo inteiro. E a dor, amamentar com dor, amamentar tem que ter prazer, tem que ser bom para ambas as partes, para o bebê que está recebendo e para ela que está fazendo o papel de nutriz, né? Então, percebe que eles se assustam quando a gente começa a direcionar muito para um, para outro. E muitos aí no meio do caminho acabam até inserindo mamadeiras, né? Exatamente. E aí a gente acaba perdendo algumas coisas aí no meio do caminho e para retomar algumas coisas da saúde, crescimento, desenvolvimento dessa criança, o pediatra, sua depois, né, Cris? Oh, com certeza, com certeza. E a gente perde uma chance importante, né, Carlinha? A gente sabe a importância da amamentação nos primeiros 1000 dias, né? Não dá para... A gente pode falar que é parecido, mas não é a mesma coisa. Não tem como eu enganar os pacientes, né? Então, uma coisa só, deixa eu só falar uma coisinha. Quando você disse de plano de parto, realmente é uma coisa muito importante, porque é preconizada a Golden Hour, é preconizado o contato pele a pele, é muito importante para a microbiota intestinal desta criança, da construção de vínculo. Existem vários fatores que são importantes aí. Transição cardiopulmonar, né, na hora do nascimento, isso tudo estabiliza, a hipotermia, a redução de hipotermia, então tem bastante coisa. Exatamente, até de glicemia, né? Sim. Até glicemia, até estabilização de glicemia. Enfim, e a gente vê que a gente está falando de São Paulo, a gente não está falando do interior do Cariri. A gente está falando de São Paulo, que é um grande centro. E a gente, infelizmente, vê não sendo feito. Acho que você pode até contar, não né, porque Carlinhos, a experiência, né, o caso da sua paciente, do que aconteceu, né, para o pessoal ter essa paciente chegou para mim com 36 semanas, né? Ela estava gestante de gêmeos e ganhou de uma amiga um presente que foi a consulta no pré-natal. E eu fui fazer essa consulta e ela me disse que o GO dela, o ginecologista obstetra, iria fazer a cesárea agendada com 37 semanas. Estava tudo bem, estavam rodando cardiotoco, estava tudo certo com os bebês, né? Estavam ganhando peso. Parece que o menino tinha 2,5 e a menina tinha 2,2 kg, uma coisa assim. Mas ele achava melhor tirar com 37 semanas do que com 38 semanas. Enfim, essa criança nasceu num hospital de referência aqui de São Paulo. E ela foi empoderada e toda feliz porque ia fazer Golden Hour. Eu falei, olha, só que assim, muitas vezes não dá para fazer do jeito que a gente
quer, sonha, às vezes a criança nasce desestabilizada, com algum desconforto, então o pediatra vai priorizar esse tipo de coisa, né? Mas se a criança nascer tudo bem, eles vão colocar, né? E você solicite, porque fique de olho, né? Você e o seu esposo, porque é necessário ser feito, é muito bom. Expliquei o que a criança, quando nasce, como ela vem pronta para sugar, ela vem superativa, e é nesse primeiro momento que tem que ser feito isso, porque depois a bateria dessa criança, a gente já falou aqui, a bateria dessa criança vai dando uma descarregada, e ela dá uma, entre aspas, hibernada por um tempo, né? E para depois retomar e vir com outro padrão para o peito. Bom, enfim, eles não fizeram, as crianças nasceram bem, sem desconforto respiratório, mas eles falaram que ao nascer com 37 semanas, as crianças eram prematuras e de baixo peso, 2,5 kg cada um. Ou seja, e ela não foi nem informada pelo pediatra, ela foi informada pela enfermagem que estava ali no momento. Porque ela solicitou, escuta, eu gostaria que fizessem a Golden Hour. Não pode, vai para o berçário, mas está tudo bem? Não, está tudo bem, mas como são gêmeos, baixo peso, prematuros, vai para o berçário para ser avaliado pelo pediatra. Que mundo a gente está vivendo? Então a gente sabe, entende? Né, que 37 semanas, em primeiro lugar, não é prematuro, não tem a menor contraindicação de se fazer a Golden Hour, e o baixo peso também não é contraindicação, tá bom? Algumas maternidades têm como protocolo observar crianças menores do que 2,200, e esse serviço esse é o protocolo deles, crianças menores do que 2,200, elas vão para a UTI neonatal, para ficar mais de olho em relação à glicemia, à temperatura, mas isso não impede que a Golden Hour seja feita, tá bom? Então, mesmo as crianças entre 2 quilos e 2,200 que vão para a UTI neonatal, elas não precisam ter uma transferência imediata. Então, nada impede que elas façam a Golden Hour, que elas amamentem na primeira hora de vida em sala de parto e depois seja encaminhada, não tem problema nenhum de acontecer isso. E por ser gêmeos, às vezes uma coisa muito legal, às vezes a mãe não tá, ela fica desconfortável de ficar com as duas crianças no contato pele a pele durante essa primeira hora, e é muito interessante fazer com o acompanhante. O pai, a pessoa que está acompanhando o procedimento cirúrgico, o bebê pode ficar com ele sem nenhum problema, tá bom? Então, poxa, que triste, né? A gente fica triste. E aí, com tudo isso, veio o quê? A expectativa, aquela coisa que ela estava, a ansiedade de conseguir fazer tudo isso, porque estava tudo bem, né? Claro. Veio a frustração. E essas crianças foram separadas, ela subiu, depois de muito tempo, esses bebês vieram para ela. E aí, tem algumas questões aí que fizeram uma inserção de complementação, que eu não sei o que aconteceu, mas até pedi para ela, eu falei, verifique, aborde, chame, né, se eles estão dando complemento para o seu filho, você tem o direito de saber o porquê. Né, eles têm que informar o porquê estão fazendo. Né? Pode ser que eles tenham tido uma hipoglicemia, então para correção é feito mesmo, né? Mas ela está frustradíssima, ela falou comigo hoje, me ligou de novo hoje, e falou para mim, eu não vejo a hora de ir embora amanhã, porque eu quero você comigo. Porque ela quer amamentar. Ela falou, Carla, eu estou aqui preparando minha mama, tenho colostro, só que eles são muito preguiçosos. É claro, eles estão tomando fórmula. E eles têm 37 semanas, eles podem ser um pouquinho mais preguiçosos mesmo. E tá tudo bem, né? Não tem problema. É o esperado, né, nessa idade. Bom, então, percebe? Ela foi empoderada, né, de informação. Mas aconteceram algumas coisas. Tá certo que é um caso atípico, são 2 bebês, mas se fosse 1, se fosse 2, se fosse 10, entende? É o que você falou. Registre o seu plano de parto para que o hospital saiba o que você quer, o profissional que vai te atender saiba o que você quer. Exatamente. Se for possível, obviamente, claro. Né? Se as crianças estiverem tudo bem, claro que eles não vão deixar de fazer.
Mas ali, eu não sei, eu senti que era tipo assim, vamos no próximo, Sim, né? entendeu? Com certeza é assim pelo volume de parto, né, e tudo mais. Bom, voltando um pouquinho na questão do atendimento multi, então o que que acontece? Quem sua camisa de verdade no manejo da amamentação é a enfermeira de amamentação. Não tem jeito. É, é esse profissional que está mais de perto, que consegue avaliar de uma melhor forma a questão de manejo, de pega, de cuidado com recém-nascido, de autocuidado de mamães que às vezes esquecem delas mesmas e priorizam muito o bebê. Então, a, quem faz o manejo, o grosso do manejo da amamentação, é o enfermeiro da amamentação. Só para vocês entenderem um pouquinho o que cada profissional acaba fazendo nesse atendimento. O pediatra, ele faz avaliações mais pontuais, eu diria dessa forma. Então, normalmente a nossa avaliação ela é um pouquinho mais espaçada, claro, a não ser que tenha alguma questão muito relevante, então Mais urgente. um bebê que está perdendo muito peso, ou que de repente está com uma baixa diurese, ou não está evacuando direito, alguma coisa mais urgente, onde a questão é introduz ou não introduz complementação, em que momento esse resgate é feito. Então, normalmente, a prescrição de fórmula, saber qual a fórmula mais indicada para esse tipo de bebê, aí esse acaba sendo o papel mais do pediatra. E ele que vai acabar avaliando a questão de ganho de peso, crescimento, desenvolvimento e vai chegar numa conclusão final se é interessante complementar ou não, se está na fórmula. E normalmente em encaminhamentos mais precoces, isso tudo é discutido em conjunto com a enfermeira, porque ela teve mais tempo para avaliar tudo, tem uma visão um pouquinho mais geral das coisas, né? A carinha normalmente vai na casa do paciente, então ela, né, já é escolada, pega muita coisa no ar, o vínculo entre o paciente com a enfermeira, ele é diferente, a enfermeira é como se fosse uma confidente, né? Onde a mãe consegue, de repente, falar sobre questões que realmente aqui no pediatra ela acaba não abordando, muitas vezes ela está acompanhada do marido, não se sente à vontade para trazer certas questões para cá. E também a consulta com o pediatra, a gente demora 1 hora, 1 hora e meia, tem um monte de informação para dar, não só em relação à amamentação, tem desenvolvimento, tem vacina, tem o exame físico por si só, enfim, tem abordagens de problemas de saúde do bebê mesmo que a gente precisa antecipar, a gente precisa falar sobre questão de estado materno, nutricional, então tem muita coisa para a gente abordar. E a amamentação, ela não ocupa a consulta toda, ela ocupa parte da consulta. Então, realmente é muito diferente a nossa abordagem da enfermeira da amamentação. Então, Mesmo porque, só te interrompendo um pouquinho, mesmo porque quando a gente vai nessas primeiras 48 horas, os pais estão completamente perdidos. então Como é que cuida? Essa rotina precisa ser estabelecida, né? Entre o pai, a mãe, essa criança, como que ela tem que fazer, como que ela não tem que fazer, como é que ela cuida dessa criança, em que momento ela dá banho. A criança precisa ter rotina, embora quando ela chegue ainda em casa, essa criança ainda nem sabe que nasceu ainda, né? Está se recuperando desse parto e tudo mais, né? Então, essa rotina, a gente tem que dar uma visão para eles de uma rotina, se estabelecer uma rotina. Em que momento você pode dar esse banho? Se é necessário dar um banho de imersão, porque às vezes a criança é muito agitada, como que a gente vai fazer isso? Como é que faz a limpeza desse coto? Hoje você atendeu um paciente nosso, né? Quando eu fui lá, a primeira consulta foi sábado passado. Eles estavam receosos mesmo de limpar. Eu falei, não tem problema, gente, vamos limpar, né?
E na maternidade, eles não tiveram orientação de limpeza de coto umbilical. Olá. Então, tá vendo? Mais uma questão. Então, a gente fala, essa minha primeira consulta com eles, eu fico 2h30, 3 horas, gente. É muita informação. Não é só você ensinar como é que ajusta o bebê na mama, né? Faz a boca de peixinho. Até vou fazer um post sobre isso. Tomem cuidado com a boca de peixinho, porque boca de peixinho é isso aqui, ó. E o bebê tem que ter um bocão, né? Então, não é só ajustar posicionamento e pôr na mama. Não, tem tanta coisa para a gente falar. E quando a gente começa a falar as coisas, porque eu sempre falo, pega o banquinho que lá vem história. Porque eu vou começar a me esparramar. Eu levo as coisas, eu mostro, oh, isso é eficiente, isso não é. Vamos fazer dessa forma, assim, inclusive assado. Então, quando chega para a Cris, eles já estão completamente orientados, né? E aqui eu consigo fazer só o ajuste fino, né, Carlinha? É lógico, porque, por exemplo, essa paciente, esse bebê já fissurou a mama da mãe no momento zero, né? Já fissurou no momento zero. E ele não tinha uma abertura de boca legal, não conseguia fazer. E daí eu já me acendeu, né? Falei, putz, será que esse vai ser um candidato já para fisioterapia? Você já acende o alerta, né, vermelho. E daí você foi lá, avaliou, falou assim, não, até que não tá tão ruim. Bom, hoje veio aqui, tá bonitinho, tá com uma abertura de boca. A fissura nem tem fissura mais, a fissura exato, tá ótimo, a abertura de boca tá boa. E, ó, essa foi uma paciente que fez totalmente by the book, assim, fez tudo direitinho. É lógico que não teve essa questão de englobar todas as especialidades, mas ela veio, passou no pré-natal, eu estava na sala de parto, eu passei as visitas, em 48 horas o pai até falou assim, é muito feio eu chamar a Carla muito cedo. Eu falei, não é feio. É feio eu chamar ela mais do que uma vez até o retorno? Eu falei, não é feio, você pode chamar, ele é uma figura. Então, assim, ele é uma graça mesmo. Chegou hoje, Carlinha, ganhou 90 gramas da alta. Então, de todos, eu tenho bastante bebê que está nesse período, né? Tive uma série de nascimentos e foi o único bebê que teve ganho. Mas não é à toa, entendeu? Tá bem orientado, tá bem direitinho. Os pais são super aplicados, o pai é muito presente. Sim, Ele muito. ajuda, tanto que aqui foi na hora, eu falei, vamos posicionar? Aí ele já tem todo um esquema, eles já se articulam, o pai ajuda na cabecinha, às vezes na abertura de boca. Aí eu só dei um toque, porque ele estava posicionando o bebê meio de lado, o bebê vinha meio de lado. Eu falei assim, ó, coloca de frente, porque ele vai entrar de frente. É só um sutil virar de cabeça, é só isso. Ele, boa dica. Então, é um ajuste fino, né, Carlinhos? O grosso já foi feito. Sim, e assim, quando você faz isso, eles estão presentes. Então, tem aquele pai que é participativo, que ele quer ajudar mesmo, e tem aquele pai que ele está ali de corpo presente só, né? E ele falava para mim, Carlinha, você ensinou ela, mas ela tá com cesárea, ainda tá meio dolorida, então eu vou trazer o bebê para ela. Como é que eu coloco? Como é que eu tenho que fazer? Olha que bonitinho. Não, ele tava então, bonitinho, quer dizer, tá super, e assim, tá aplicando, porque então ele foi super destreza. Tá dominando a técnica. E entraram na rotina de sono desse bebê, de cuidado desse bebê, porque a gente tem que falar tudo, né? Cheguei lá no sábado, aquele calor, ele tava cheio de roupa. Aí eu dei risada, eu falei, ele tá meio incomodado. Eu falei, onde que a gente pode descascar ele? Aí a mãe começou a rir, o pai, descascar. Eu falei, você tá com calor? Aí ele fez assim, hoje tá quente, né? Sábado passado tava uns 29 graus, 30 graus. Eu falei assim, ele deve estar fervendo dentro desse macacão. Vamos descascar ele. Aí pronto, aí já ganhei, né? E aí você já começa a brincar, aí eles já entram na brincadeira também. Exatamente. Mas super participativos, os avós que estão lá com eles são do sul, vieram, estão lá com eles também. Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Essa rede bem
bem orientada, bem ajustada. Isso não tem preço, gente. Exatamente. Né? E daí, o que que acontece? Aí entra, então, o papel do fisioterapeuta antes do pré-natal, ele vai ver questões de posicionamento do bebê, questões de musculatura materna, né? Questões mais motoras maternas. E depois do nascimento, ele, como o Rafa já veio aqui na live, já explicou, o nascimento é um momento muito traumático para o bebê, independente da via de parto, e sempre pode ter momentos ou locais de tensão. Então, eu acho que uma avaliação de rotina sempre seria o ideal. E daí ele vai nessas questões mais de posicionamento. Um posicionamento que pode ser só de língua, que pode ser cervical, que pode ser de ombros, que pode ser uma questão abdominal, refluxo, cólica. Então, é uma questão mais global da situação. E eu não falei do outro profissional, que é a fonoaudiologista, que às vezes também a gente pede avaliação. Eu gosto muito do trabalho da fono quando a gente tem a questão de anquiloglossia, onde terá um procedimento de precisar de frenolectomia, ou seja, cortar o freio da língua. Aí, como a questão de movimentação é específica da boca, A língua fica solta. você precisa de um bom profissional que saiba reposicionar especificamente a língua para o padrão de sucção em seio materno. Então, você precisa também ter um bom profissional para indicar uma pessoa que seja realmente amiga do peito. Muitas vezes, depois da cirurgia, o bebê fica muito choroso, e daí a gente acha que é dor da cirurgia, e na maior parte das vezes é porque o bebê não consegue mais esvaziar o peito da mãe, e ele chora de fome, não é de dor. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento bem de pertinho. Aqui tem a Tereza faz um trabalho muito legal. Ela também trabalha há anos com o Dr. Moisés, então é meio suspeito, né? A bagagem que ela tem. Então, os desfechos são muito bons. E o nutricionista, nessa questão, vai ser para apoio e suplementação materno, e pode ser infantil também, quando de repente o pediatra não tem o manejo de fazer a suplementação infantil baseada nos exames maternos, principalmente. Então, o nutricionista entra nessas duas questões. Teve uma paciente de uma colega que eu passei a visita, e top, né? A minha colega suplementa, nossa, absurdo, e ela passou por todo o procedimento do parto normal, e depois ela teve muita dificuldade na amamentação, muito estresse na amamentação, questões de icterícia, que o bebê foi para foto, e o bebê não ficava na foto, precisava ser tirado da foto toda hora para amamentar, enfim, a mãe estava no esgotamento. Eu fui visitá-la no hospital depois de umas 48 horas de vida, e ela estava assim, podre. Porque um dia antes do parto, você fica ansiosa, você não dorme, aí você entra em trabalho de parto, aí você passa por 30 horas de trabalho de parto, e daí você tem um bebê de parto normal, e depois você está há 48 horas naquela rotina, e que assim, a mãe estava esgotada. E daí ela falou assim, Cris, eu só tô aqui em pé, porque eu tô muito suplementada. Então, assim, você vai me esticar no meu limite e eu vou conseguir ainda andar mais uns 100 metros, porque eu tô muito bem disposta, eu fui muito bem preparada para isso. Mas faz muita diferença. E isso também depois, quando você tem a questão de disposição para amamentar, bem-estar. Então, é muito importante o acompanhamento da nutricionista para a mãe aguentar o tranco do período da amamentação, porque ele E também, e também fornecer, não que o leite não seja eficiente, né? É o melhor alimento que a criança pode receber. Mas ajustando essa suplementação, os alimentos adequados, você também fornece um alimento melhor para essa criança, um leite melhor para essa criança, e inibindo cólica, né? Inibindo aí um desconforto abdominal. Então, é muito importante mesmo. Com certeza. Hoje veio um paciente também da questão da chupeta,
né? Hum. Porque a chupeta acalma e todo mundo usa, e porque você não quer. Gente, primeiro. É uma adaptação, né? Eu falei, primeiro, não adianta falar. Agora me fala assim, quem falou? A tia, a minha mãe, não sei o quê. Daí eu falei, pode perguntar. Essas pessoas não amamentaram as crianças. Os nossos pais, era uma época onde surgiu a fórmula infantil, era status você não dar o peito e você dar a fórmula, queria dizer que você tem Sim. dinheiro. E estava naquela fase, a mulher vai trabalhar, a mulher é independente. Então, assim, não era cultura. Então, não amamentava, dava mamadeira, dava chupeta e a gente dormia de bruço. Então, assim, É isso não mesmo. é? É Você, outra nossa, experiência, né, Carlinha? É outra experiência, não é nossa, comparável. Mas eu com tenho alguns certeza. amigos que hoje o bebê tem 3, 4 meses. Tá bom, então eu quero saber se os amigos ainda estão amamentando, em que momento essa chupeta entrou. Se foi no 8º dia de vida, igual você quer colocar. Falei, nesse período, o choro do É bebê a inabilidade, é comunicação. é inabilidade de ouvir a criança chorar. A criança Exato. tem que chorar para falar o que ela quer. Isso, nem que seja o colinho. Às vezes é o colinho. E essa é a necessidade dela. O berço tem espinho? Tem. Na verdade, o berço não tem coração, o berço não tem textura de pele, não tem temperatura de Colo é amor. pele. Exatamente. Colo é amor. Né? Exato. Então, assim, por isso, a questão da chupeta não é porque eu sou a louca da chupeta. Eu falei, eu só não quero apagar incêndio, tipo, abafar. Eu gostei de uma. A doutora Jubica hoje falou uma coisa em relação à doença autoimune, mas eu acho que serve também. Se você tem uma doença que está lá no fogão e a panela borbulhando, se você tampar a panela, você não vê mais água borbulhando, mas ela está lá. Então, o que eu preciso? Eu preciso baixar o fogo, eu preciso desligar esse fogo. E daí a panela vai parar de borbulhar. Aí eu estou atuando na questão. Então, daí ele falou assim, porque o que ela tinha comido? Nossa, mas ela tinha tomado café com leite, comido pizza, tinha tudo errado, sabe? Ah, Tudo errado. Eu falei, e daí o problema é porque ele era a chora chupeta. e quer chupeta. É, Tudo é. isso não é a questão que tem que ser trabalhada. Aí ele começou a dar risada. Ele, entendi o que você falou. É engraçado, é engraçado porque nas consultas eu falo, né? Ou da gestante, ou depois que o bebê nasceu, eu falo, gente, eu não sou xiita, mas o bebê mal sabe mamar. Ele não sabe mamar. Ele posiciona a língua de um jeito, você vai lá e insere um bico na boca dele e ele posiciona a língua de outro. Então eu sugiro, claro, o filho é de vocês, mas eu sugiro fortemente, olha para mim, fortemente que você não dê a chupeta no primeiro mês de vida. Depois, se você quiser dar, você vai gastar com ortodontia lá na frente. Você vai ter todo um problema aí orofacial. Mas neste primeiro mês, não dê, põe no colo. Né? Ensina o posicionamento. O bebê gosta de ficar nessa posição. Faz assim, balança dessa forma. Então, percebe que também precisam de algumas orientações. Né? Esse paciente não passou comigo ainda. Ô, Carlinha, e esse que a gente falou do casal bonitinho, ele falava assim, doutora, mas a chupeta, vamos conversar com a chupeta. Eu falei, o que você quer da chupeta? Não, eu tô com medo dele não pegar lá pra frente. Você quer colocar eu comprei vários modelos. Eu comprei vários modelos. Eu tenho uma paciente que ela comprou. Tá tudo bem, melhor. Ela comprou chupeta da Swarovski. Ela comprou chupeta da Swarovski para a filha. Gente. Linda, maravilhosa a chupeta. Eu falei para ela, mas linda, maravilhosa. Põe de enfeite no quartinho que vai ficar maravilhoso. Exatamente. Aí eu falava, mas e se ele não pegar a chupeta depois? Eu falei, melhor. Quem falou que precisa de chupeta? Não, eu tenho medo que ele não pegue a chupeta. Eu falei, tá bom. Então, depois de um mês, a gente trabalha esses medos aí. Um problema de cada vez. 5 minutos. Nós temos 5 minutinhos.
Tá, já, e a gente fica aqui contando causa, né? Mas, Carlinhos, acho que a Não, gente mas são acabou casos que falando. são bons para a gente poder Mostrar. direcionar, mostrar, ilustrar e falar o que é bom, o que não é, e mostrar o quanto a gente está junto com eles, né? Hoje eu liguei para aquela nossa paciente, aquela que está tirando os nossos sono, Você não se aguentou. e não me aguentei, eu liguei. Não me aguentei, você me conhece, né, amiga? Eu vi. Mas a gente está aqui. Eu falei para ela, estamos junto. É Uhum. junto que a gente está, entendeu? A gente não está aqui porque a gente é xiita, que a gente quer apontar o dedo, não, você está fazendo errado. Não, a gente está aqui para ajudar vocês, a gente está aqui para direcionar vocês, pegar o braço de vocês e seguir junto com Exato. vocês. Não Para o precisa ser melhor da 880, né? família. Não é tipo Não precisa. amamentação exclusiva e desmame, né? Existe um meio Sim, termo. sim. Se não dá para fazer da maneira ideal, no mundo ideal, né? Então vamos adaptar. E a gente está aqui, ninguém é xiita, que fala, não, vai ser desse jeito, Hitler. Não, É. né? A gente está aqui justamente para avaliar o cansaço dessa família, o esforço que essa família faz, né? Em relação a tudo que a gente direciona vocês. Mas é parceria mesmo, é parceria, estamos juntos mesmo. Né? Eu sou corintiana, mas nós estamos juntos. E muitas vezes a gente não vai acertar de primeira, né, Carminha? Porque assim, o bebê não mostra pra Exatamente. gente, não fala pra gente o que está acontecendo de errado. Então, normalmente Sim, a gente vai na nossa percepção, aí a gente tem o nosso plano A, o nosso plano B, o nosso plano C. E a gente vai sim. tentando, o plano A deu certo, então a gente vai e segue nele. Não deu certo o plano A, a gente já tem em mente o plano B. E se não deu certo, a gente tem o plano C. Então, muitas vezes a nossa abordagem depende mesmo de tentativa e erro, porque é só Sim, teste terapêutico, que a gente chama na linguagem bonita. Então, a gente tenta fazer, faz um teste. Se não der certo, a gente tenta de novo. vamos mudar. E quando precisa, a gente chama o especialista. Eu tô com um bebê mais velho, que começou a introdução alimentar, fez uma dermatite de pele, gente, uma coisa medonha, Carlinha. Aí, Alimento. alergia, daí a proteína do leite de vaca, poxa, ele já tinha complementado, foi exposto desde pequenininho, a introdução alimentar, será que era ovo? Enfim, não estava dando conta de melhorar por nada essa dermatite. Meu, sai tudo, todos os alimentos, só que acontece, a mãe amamentando, eu não tenho como tirar todo o alimento da mãe, né? Então, ela já Sim, estava amamentando muito pouco, mas o aconchego. A mãe optou por desmamar esse bebê com 7 meses agora, porque ela achou que estava muito intensa a dermatite e ela não estava em paz com ela mesma, a questão dela poder estar causando isso no filho dela. Então, ela acabou desmamando o bebê e mesmo assim ele continuava com a dermatite. Tirei todos os alimentos, deixei só com o Neocate. Falei, gente, especialista. Especialista, fugiu do meu é. nível de conhecimento. Fui pro meu amigo, falei, ó, tá acontecendo isso, isso. Ele, não, perfeito, você já fez o que precisava, que foi você excluir os alimentos. Agora eu vou fazer a introdução passo a passo do menos alergênico para o mais alergênico. Perfeito. E aí, Para identificar. exatamente. Então a gente tem que pedir socorro quando foge da Sim, nossa ninguém especialidade. sabe tudo, ninguém sabe tudo. E mesmo a gente, na nossa especialidade, na nossa rotina do dia a dia, a gente troca com colegas, Experiência, com né? A certeza. gente conversa, a gente comenta. As minhas colegas me ligam, Carlinha, ó, tô com um problema, assim, assim, assim. O que você acha? Fiz a saída A, B, a C, nada deu certo. O que você faria? Então, é importante essa troca, mesmo que seja da mesma profissão, né? Que seja a mesma área de atuação. Né? A gente tem que fazer isso. Ninguém sabe tudo, a gente estuda diariamente. E eu falo que todos os dias eu estudo alguma coisa sobre amamentação.
E cada vez que eu estudo, eu fico mais apaixonada. Exatamente. Mais apaixonada. 27 segundos, 25 segundos, vai cair. Gente, então a gente se vê de novo na segunda. A gente vai falar um pouquinho sobre cuidados nessa era Covid, né? Como é que a gente vai a rede de apoio, Covid. como vai as visitas. Pessoal, Vai cair. obrigada pela Tchau, audiência. gente. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.